Que o Senhor seja sobre nós. Amém? Em 2 Reis 3, vemos como foi dito em 2 Reis 1, capítulo 1, né? Que Jorão, filho de Acabe, reinou, né, sobre Israel. E o que sucedeu? Nós vemos aqui em 2 Reis 3, de 2 a 8, fez o que era mal, né, perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu ao pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, né, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava seus tributos ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe, né, contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irá tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele, subirei, serei como tu és, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército. Então aqui nós temos, né, nós percebemos quando o homem planeja, né, sem ter Deus como Senhor. Então eles partiram, porém, após marchar, né, não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel, ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para o entregar nas mãos de Moabe. Então eles fizeram, né, um mau planejamento e agora colocavam a culpa no Senhor. Mas vemos que basta um homem, né, temente ao Senhor, para que a graça alcance a todo o povo. Em 2 Reis 3, de 11 a 12, nós vemos aqui, ó, perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então nós temos aqui que alguém, né, lembrou-se de Eliseu, que era o seguidor, né, de Elias. E Eliseu, por causa de Josafá, ele decide interceder pelo povo, porque ele não queria, né, pelos dois. Em 2 Reis 3, de 14 a 18, nós vemos que disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quanto ao tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Elias. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentirei vento, nem verei chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Então nós vemos aqui ainda no versículo 20, que pela manhã ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinha água pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E nos versículos 22 a 27, né, de 2 Reis 3, nós percebemos, né,
Então que Eliseu usara de sua porção, né, que a Elias, através do Senhor, lhe havia dado, né, para estabelecer-se como homem de Deus. Nós vemos aqui: levantou-se de madrugada e, saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles, as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também as feriram aos moabitas. Arrastaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e o entulharam e tamparam todas as fontes de água. Cortaram todas as boas árvores, até que Arestes ficou com seus muros, mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espadas para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para suas casas. Então nós vemos aqui, né, Eliseu fazendo o que os profetas, ao ser procurados pelos reis, né, faziam. Consultavam o Senhor e o Senhor era com eles, como agora era com Eliseu. Então estava estabelecido, né, que Eliseu realmente tinha sido ungido, né, para ser o sucessor de Elias. Então que o Senhor seja sempre a nossa força e que Ele sempre possa estar, né, ao nosso alcance quando assim o necessitarmos. Mas que mais que isso, que possamos andar, né, com Ele, para que nem chegue os dias maus, mas se chegar, que nós não temamos, por saber, né, que Ele é conosco. Amém?